Estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Iniciamos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Poder compartilhar a palavra do Senhor é sempre um privilégio e poder ouvir ela certamente é uma honra. Que Deus nos abençoe na meditação de sua palavra. O primeiro relato bíblico é de Jeremias, capítulo 42, os versículos 18 a 22, onde nós lemos assim: O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: Se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: O Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso: vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: Ore ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disso: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença na terra, para onde querem ir e aonde querem viver. Jeremias era o profeta do povo de Deus e o povo de Deus pede orientação ao seu profeta. No entanto, quando Jeremias traz a orientação, o povo não quer dar ouvidos e então Jeremias os alerta e lhes lembra de que eles serão mortos ou pela guerra, ou de fome, ou por doenças, caso eles não permanecerem em Judá e insistirem em ir até o Egito. Ou seja, a recomendação para nós é: sigamos a palavra do Senhor, sigamos as orientações de Deus para a nossa vida. O segundo relato bíblico é do Salmo 86, versículos 11 a 17, que também confirma esta verdade de que nós somos motivados por Deus a ouvir a sua palavra para que tenhamos uma vida boa, uma vida abençoada e orientada por Deus. Salmo 86, versículos 11, nós lemos assim: Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim! Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar. Pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo como te serviu também a minha mãe. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado e ficarão envergonhados. São estas as palavras do salmista. Vamos ouvir também a terceira leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 23, e a partir dessas palavras nós também traremos uma breve reflexão. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola,
nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó de suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês para as ovelhas. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como os pombos. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou com como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas fiquem firmes mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para a outra. Amados irmãos e irmãs, são estas então as palavras de nosso Evangelho. Eu quero destacar alguns pontos. Jesus, ele envia os 12 apóstolos e ele traz algumas recomendações, algumas advertências diante desse trabalho. Inicialmente, eles iriam apenas para o meio dos judeus, para lá pregarem o Evangelho, e depois, sim, eles foram enviados para todo o mundo. E então Jesus adverte os 12 apóstolos de que nem todas as pessoas os receberão com hospitalidade, e muitos não darão ouvidos à sua mensagem. Então Jesus, ele os adverte para que eles estejam preparados para perseguições ao realizarem a missão de serem testemunhas de Jesus. Perseguição, enfim, aquilo que causará dificuldades no trabalho, Jesus os adverte. E essa oposição ao Evangelho, ela se evidencia pelo fato do ser humano ser corrompido pelo pecado. O pecado não aceita o Evangelho. O ser humano, em seu pecado, ele resiste à ação de Deus. E nós, que somos testemunhas de Cristo, nós também temos e vivemos essas experiências. Batemos em portas e elas não se abrem. Por quê? Porque o Evangelho, ele é loucura para muitos, mas para os que forem chamados, tanto judeus quanto gregos, o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo. E assim, amados irmãos, Jesus encoraja seus discípulos a permanecerem firmes, tendo sempre em mente o objetivo maior do seu trabalho, que é a salvação. E lá no versículo 22, inclusive, Jesus diz: mas quem ficar firme até o fim será salvo. A missão é árdua, é desafiadora, no entanto, permaneçam firmes, porque no final vocês receberão a salvação. Quando sofremos insultos por causa de nossa fidelidade a Jesus, temos a garantia
O Espírito Santo irá nos ajudar, irá nos defender, irá nos dar as palavras certas. Ele usará o nosso testemunho, o testemunho do Evangelho, para amolecer os duros corações dos descrentes. O Espírito Santo irá nos conduzir no anúncio de sua palavra. E assim, queridos irmãos e irmãs, eu pergunto e trago para reflexão: qual é a tua experiência no testemunho, na proclamação do Evangelho? Quais desafios você tem enfrentado? Quais dificuldades? Quantas vezes tentamos transmitir a doce mensagem do Evangelho, esse Deus que quer andar conosco e se propõe a estar junto com cada ser humano, com cada família, e nós somos rejeitados. Somos ignorados e até desprezados. Nós oferecemos o melhor para a vida das pessoas, mas elas não aceitam muitas vezes. Não desanimemos, diz Jesus. Vocês vão passar por esse tipo de situação, alerta Jesus. No entanto, temos muitas experiências maravilhosas. Muitas e muitas pessoas acolheram a palavra que levamos e nos receberam os mensageiros como se fossem anjos. Lá Deus fez habitação na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias que receberam a mensagem e que creram no Evangelho. Assim, queridos irmãos e irmãs, tem sido a história da Igreja Luterana. Hoje celebramos os 116 anos de fundação. Por meio da pregação, por meio do testemunho, da evangelização, muitas pessoas acolheram esta mensagem, eles acolheram seus mensageiros e foram abençoados com a melhor notícia da face da terra, a notícia da vida, não só vida terrena, mas vida eterna. Compreender a relação de Deus para com o ser humano. E assim guardaram esta mensagem no coração e continuam testemunhando esta mensagem até hoje. Parabéns, queridos irmãos, queridas irmãs, por fazerem parte do povo em que Deus anda conosco. Esse Deus que anda na nossa frente, sendo o nosso guia, o nosso conselheiro. Ele que nos mostra a maneira certa de viver, a maneira certa de crer, para que nós tenhamos vida eterna. Eu te convido a continuar crendo em Jesus, eu te convido a confiar no sacrifício de Jesus em teu favor, para que pela fé no perdão que Ele lhe conquistou, você possa fazer parte desta família. Se você ainda não é cristão, ouça atentamente a boa notícia do Evangelho, para que você possa receber o dom do Espírito Santo e fazer parte do melhor povo, do povo mais abençoado da face da terra e que herdará a vida eterna no céu. Vamos falar com este nosso Deus que tanto nos ama, vamos falar com Ele em oração. Senhor nosso Deus, te louvamos pelo privilégio de fazermos parte do Teu povo e recebermos a Tua orientação. Obrigado, Senhor, porque por meio desta orientação a nossa vida tem sido maravilhosa em meio a tantas dificuldades e tantos problemas neste mundo. Tu nos abres os olhos para olharmos para a Tua atuação e a Tua maneira de agir. E ao compreendermos a Tua ação, nós nos maravilhamos e sentimos a Tua presença, vivemos na Tua presença, na Tua segurança e sob a Tua orientação e bênção. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas na vida de todos os cristãos. Também te pedimos, Senhor, que abençoes aqueles cristãos que carregam uma cruz pesada, que enfrentam dificuldades por serem cristãos, por testemunharem a sua fé, serem perseguidos, que o Senhor possa estar ao seu lado, à sua frente, sendo a sua segurança e sendo o seu conforto e ânimo em meio às suas dificuldades. Pedimos, Senhor, que abençoes o irmão, a irmã que está participando dessa leitura bíblica, que o Teu Espírito Santo
lhe traga a alegria da salvação e possa assim celebrar a festa dos 116 anos da Igreja Luterana com muita alegria. Senhor, que o teu Espírito Santo habite sobre todos nós e que aqueles que ainda não te conhecem possam ouvir o Evangelho e serem alcançados pelo dom da fé e a obra da salvação em seu favor. Nós oramos também por todos que estão sofrendo por causa da pandemia do coronavírus. Abençoe-os em sua enfermidade, em sua luta, e que possam receber também de Ti o restabelecimento por meio da atuação dos médicos e tratamentos. Enfim, que a Tua graça abunde em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Receba a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Parabéns pelos 116 anos da nossa igreja, da tua igreja, e até amanhã.